É um privilégio também poder compartilhar a palavra de Deus. Eu sou um apaixonado pela palavra, já estou aí envolvido com o ministério já há mais de 20 anos. E quero dizer para vocês que estudo, leio, medito nessa palavra o máximo que eu posso. E ainda não consegui extrair dela tudo o que ela tem, porque ela é viva e ela é eficaz. E falando com relação à palavra de Deus, eu quero trazer uma mensagem hoje para vocês a respeito da palavra de Deus, sobre a paixão da palavra, sobre o uso da palavra, sobre o privilégio que nós temos de usar e ter à nossa disposição a palavra de Deus. Nessas idas e vindas nossas, retiros e ministério e viagem, faz isso, faz aquilo, você acaba criando um círculo de amizade, de pessoas que gostam da mesma coisa que você gosta. Os músicos, quando você vê os músicos, estão num canto lá falando sobre música, não é? De repente os que gostam de comida estão num canto falando sobre comida. De repente os que gostam de futebol estão falando sobre futebol. Os que gostam da Bíblia estão falando sobre o quê? Sobre a Bíblia. E nessas idas e vindas aí, nós conseguimos formar descobrir alguns irmãos que também são apaixonados por essa palavra de Deus. Perscrutar, ler, meditar, estudar, extrair revelações. E nessas descobertas nossas aí, conseguimos realizar um dos nossos sonhos. Encontramos alguns apaixonados, e um dos nossos sonhos era criar um grupo de estudo aqui na igreja. A propósito, já faço o convite para você, se você quiser participar, todas as quintas-feiras nós temos um grupo de estudo que nós chamamos os bereanos. Para você que não sabe, os bereanos são as pessoas que foram ali em Atos, que foram consideradas as pessoas mais ilustres. Por quê? Porque quando eles recebiam a palavra de Deus, eles recebiam a mensagem do Evangelho, eles iam lá nas Escrituras, para ver se realmente era aquilo. E aí nós conseguimos formar um grupinho de irmãos aí de estudo da palavra, né? E é sobre isso que eu quero falar um pouco com vocês nessa noite. O Eliseu, que pregou hoje de manhã, faz parte desse grupo. Quero saber aqui, quantos que estão aqui já participou desse grupo aí? Já foi ali, já visitou? Lá em cima temos alguns. Aí, ó. É um privilégio, é uma oportunidade para vocês que ainda não participaram. Para vocês que participaram, já foi edificante? Foi edificante, Roberto? Trouxe algo novo para a tua vida? Glória a Deus. Então, queridos, fica o convite todas as quintas-feiras. Venha com o coração disposto a aprender. Venha com a disposição de entender um pouco mais da palavra de Deus. Coisas tremendas Deus tem feito no nosso meio ali. E nós temos aí projetos maravilhosos para nossa caminhada aí. Eu quero ler um texto da palavra de Deus que está no Evangelho de Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 1 até o versículo 10. Momento que fala sobre a tentação do Senhor Jesus. Quem de nós nunca passou por um momento de dificuldade? Por um momento de provação, um momento de tentação. Geralmente acontece naqueles momentos que nós estamos mais debilitados. E não foi diferente com o Senhor Jesus. O momento que ele estava no deserto, que ele estava em jejum, que ele estava em oração, que ele estava debilitado fisicamente. O que acontece com ele? Ele é tentado pelo próprio diabo. A palavra de Deus nos diz o seguinte: então foi conduzido o Senhor Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Queridos, uma das coisas que eu quero deixar para vocês aqui é o seguinte: saiba que nem todas as dificuldades na sua vida são colocadas pelo diabo. Não tente colocar a culpa toda nele. Ele faz algumas coisinhas cabulosas, usa algumas pessoas, mas ele não é culpado de tudo. Algumas situações e alguns apertos na sua vida é permitido pelo próprio Deus. Deus permite que você passe por algumas situações, algumas circunstâncias. Para quê? Para que Ele possa extrair o melhor de você. Para que você possa ser tratado. Para que Deus possa ministrar a sua vida. Para que você possa usar tudo aquilo que já foi depositado na sua vida. O que foi depositado em você. A sua fé, a palavra. E continuando o texto diz o seguinte: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Queridos, vou parar mais um pouquinho aqui, eu já continuo. Existem situações em nossas vidas, o Senhor Jesus poderia pular, ele poderia pular aquilo ali. Mas ele está dizendo em outras palavras, ele está dizendo assim: Deus não tem compromisso com as tuas loucuras, com os teus desvaneios, com as coisas que você pensa que é fé. Existe uma linha muito tênue entre fé e loucura. Existem coisas que nós fazemos em nossas vidas, tomadas de decisões, que nós sofremos as consequências e nós colocamos a culpa em Deus, dizendo: mas eu dei um passo de fé e cai. Sendo que você não era para você pular. O Senhor Jesus poderia ter pulado, poderia ter saltado, porque a palavra de Deus dizia que aos seus anjos o Pai ia dar ordem para cuidar e guardar os seus pés. Mas ele não pulou. Ele não pulou porque ele conhecia a palavra. Ele poderia muito bem ter pulado. Outra coisa nesse texto que nós podemos extrair é o seguinte. Aqui já é uma das coisas que nós aprendemos no nosso grupo de estudo ali. Quem dá ordem aos anjos é Deus, não é você. Você não dá ordem aos anjos. Eles podem te servir. A ordem de Deus. Não dê ordem aos anjos e não dê ideia para Deus. Senhor, dê ordem aos teus anjos. Quando for necessário, o Senhor vai dar ordem aos seus anjos. Amém? Continuando o texto, diz o seguinte: disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Aqui nessa passagem nós entendemos o momento da tentação do Senhor Jesus e o uso correto da palavra. O Senhor Jesus, ele conhecia extremamente a palavra de Deus. Ele conhecia, ele lia, ele meditava. Nós vemos em alguma passagem que quando ele era criança ainda, ele estava dando aula, porque as pessoas vinham e ficaram vendo: nossa, o que tem nessa criança? Que ele conhece a palavra, ele conhecia a palavra na íntegra. Ele sabia usar, sabia o momento correto de usar. E existem momentos que o próprio diabo começa a colocar coisas nas nossas cabeças, na nossa mente, textos, para que nós possamos tomar decisões erradas. Não tome decisão errada baseado em emoções, nas circunstâncias. Tome decisões baseadas na palavra de Deus. Conheça a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, use corretamente a palavra de Deus. Foi isso que o Senhor Jesus fez. Ele poderia muito bem ter dado passos de loucura. Ele poderia muito bem ter feito o que Satanás estava dizendo para ele. Porque o Senhor ia dar ordem aos seus anjos, para cuidar dos seus pés, para que ele não vacilasse, para que ele não tropeçasse. Mas ele decidiu usar a palavra não em benefício próprio, não para si mesmo. Ele sabia como usar a palavra de Deus, ele era instruído na palavra de Deus. O apóstolo Paulo ensina ao seu aprendiz, que já era pastor, o Timóteo, e ali ele diz o seguinte em Timóteo 2,15, 2 Timóteo 2,15: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus, que maneja bem, essa palavra ela precisa ser bem usada, você precisa ser bem instruído, você precisa estar bem capacitado, você precisa entender a palavra de Deus. E aqui eu quero deixar um convite para vocês também. Eu não sei quantos aqui já fizeram ou estão fazendo a escola de treinamento ministerial que nós temos aqui na nossa igreja, chamada ETM, FATEM agora, né? Que é uma faculdade teológica ministerial. Nós, o ano que vem, queremos dar um up nessa escola, fazer com que todos vocês que ainda não fizeram, tenham esse privilégio de fazer e conhecer mais a palavra de Deus. Para você que tem interesse,
Nos procure durante a semana, procure o pastor Hernani, que é o pastor responsável, procure o pessoal do ministério que entende e sabe informações sobre o custo do investimento que você vai estar fazendo para a sua vida. Venha, querido, estude, medite, se informe, abra o teu coração para que a palavra de Deus possa fazer a diferença na sua vida. Essa palavra de Deus, ela é uma espada de dois gumes. Ali em Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz o seguinte, que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela é mais penetrante do que alguma espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Paulo, o escritor de Hebreus aqui, ia falar Paulo, mas não vou deixar essa interrogação para vocês aí. O autor de Hebreus, ele diz aqui o seguinte, que essa palavra ela é como uma espada de dois gumes. Nós crescemos dentro da igreja pensando que uma espada de dois gumes é aquela espada que tem um fio dos dois lados. É isso que vocês pensam, não é? Mas ao contrário do que nós pensamos, essa espada de dois gumes, ela é uma espada com duas pontas. Deixa eu ver se eu tenho algo aqui para... Não tenho nada aqui para mostrar para vocês, mas ele é mais ou menos assim, ó. Uma espada curta com duas pontas. Uma espada com dois gumes, com duas pontas, não é com dois lados. Então como é isso? Uma espada com dois gumes. Você tem que aprender a manejar, porque se você maneja errado essa palavra, se você manejasse de forma incorreta essa palavra, quando você fizesse assim, o soldado fizesse assim, para atingir seu oponente, e fosse trazer essa palavra, ele poderia se machucar, poderia se ferir e até se matar com a própria espada. Por isso precisava de habilidade, conhecimento dessa espada, porque ao você trazer ela, você não poderia, você poderia se matar com ela. Então essa é a espada de dois gumes, não é aquela espadinha dos dois lados. Geralmente, estava até pesquisando na internet aí, tem muita coisa errada na internet. Cuidado quando você for pesquisar a palavra de Deus na internet, tem alguns comentários também. Então, é uma espada que você precisava saber manejar ela, senão você ia acabar se ferindo. A espada de dois gumes é um instrumento da armadura de um soldado, que tinha que ser bem manuseada, bem usada, pois se acontecesse o contrário, a pessoa poderia sair ferida ou até morta. Assim acontece com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é para salvação. Ela é para que o homem conheça Deus, para que o homem se aproxime de Deus, para que o homem entenda o propósito de Deus, o seu amor, a sua paixão, a sua entrega. Mas a palavra de Deus, ela diz o seguinte, que aquele que não crê, já está condenado. Essa é a palavra de Deus, que também ela é para salvação, mas ela é para condenação. João capítulo 3, versículo 18 nos diz isso, o Evangelho de João, que aquele que não crê nessa palavra, já está condenado. Então essa palavra também é de salvação, mas também é de condenação. Quantas vezes, queridos, nós já usamos essa palavra também para ferir pessoas? Nós usamos para condenar, para apontar, mas a palavra de Deus diz isso e você está fazendo aquilo. Nós usamos a palavra de Deus de forma errada, para apontar os erros e as falhas das pessoas. E quantas vezes você já foi alvo também de pessoas que usaram a palavra de Deus incorretamente, para te condenar, para trazer peso sobre a sua vida, para trazer condenação, para trazer culpa. Quantas pessoas te feriram, usaram o ministério, usaram sua posição de pastores, de líderes, para ferir a sua vida, usando a palavra de Deus incorretamente, de forma errada. O pastor Arno sempre diz o seguinte, uma palavra, por mais que você venha exortar uma pessoa, que você venha trazer uma palavra de exortação, irmão, você está num caminho não muito certo, num caminho não correto. A palavra no final, ela tem que te levantar. E é isso que a palavra de Deus faz. Ela pode te exortar, ela pode mostrar o erro que está acontecendo com a tua vida, mas no final ela te levanta, ela te edifica, ela te consola. Quantas pessoas já usaram essa palavra para te machucar? Isso aconteceu com os apóstolos do Senhor Jesus. O momento que o Senhor Jesus estava subindo a um monte ali com os seus apóstolos, prestes a ser preso pelos soldados e pelos líderes religiosos, o que acontece? O apóstolo Pedro pega uma espada e ele corta a orelha de um dos servos dos sacerdotes. Erroneamente, algumas pessoas dizem que era um soldado, mas não era um soldado, era um servo de um sacerdote.
E ali no Evangelho de Marcos diz o nome dele, Malco. E ele corta a orelha daquele servo. Sabe o que ele estava fazendo naquele momento, queridos? Ele era um servo no sacerdote, ele era um aprendiz. Ele estava aprendendo para entrar no ministério. E a palavra de Deus, a lei judaica, ela dizia o seguinte, que aquele que ia servir, que ia ser um sacerdote, ele não poderia ter nenhum defeito, nenhuma marca, nada de errado no seu corpo. O seu corpo tinha que ser 100%. E naquele momento, um líder religioso, um servo do Senhor Jesus Cristo, um discípulo do Senhor Jesus, estava cortando a orelha desse homem. Ele não estava só cortando a orelha desse homem, ele estava cortando o ministério desse homem, ele estava cortando o chamado desse homem. Quantas vezes pessoas usaram a palavra de Deus para cercear, para cortar, para limitar o teu chamado, para limitar a tua vocação, para limitar aquilo que Deus tem na sua vida? Mas o Senhor Jesus é tremendo, queridos. O Senhor Jesus fala para ele, não faça isso. Pega a orelha daquele rapaz, coloca a orelha no lugar, de maneira milagrosa, ele restaura a vida daquele homem. Ele não estava restaurando só a orelha daquele homem, ele estava restaurando a sua vida, o seu chamado, o seu ministério. E é isso que o Senhor Jesus faz através da sua palavra. Ele restaura a tua vida, restaura o propósito de Deus, restaura aquilo para o qual você foi chamado, querido. Não deixe que as palavras e os sentimentos das pessoas que vêm te condenar frustrem o propósito de Deus na sua vida. Você foi chamado para cumprir algo. Assuma a tua posição, assuma aquilo que Deus colocou na sua vida e cumpra cabalmente tudo aquilo que o Senhor colocou na sua vida. Não se limite a comentários e a imposições de homens. Conheça e medite a palavra de Deus e cumpra tudo aquilo para o qual você foi chamado. Use a palavra de Deus corretamente para abençoar, edificar e transformar a vida das pessoas. Ali na carta aos Efésios, Paulo nos mostra a armadura de Deus, a armadura do Espírito. E uma das coisas que existe ali é a espada do Espírito. Versículo 17 diz o seguinte: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Assim como as outras peças da armadura de Deus, todas estavam à disposição dos soldados, e eles tinham que usar todas. Assim como um policial, ele tem todo o equipamento. Às vezes você olha alguns policiais, né, principalmente os grupos de elite, eles parecem um Robocop. Nós até brincamos lá que os policiais que andam com todas aquelas coisas, parafernálias, aqueles equipamentos, parecem um Robocop, né? Tá andando, parece meio duro até, né? Até ruim de caminhar. Mas tudo aquilo tem um propósito. O colete, o cinto de guarnição, a posição dos carregadores, a pistola, a algema, tudo tem um propósito, querido. Tudo tem uma posição correta para que você se adapte. E tudo isso está à disposição do soldado. E tudo isso está à disposição de você. A armadura de Deus já foi colocada à tua disposição. Basta você se equipar com ela. Se prepare com a palavra de Deus. Tome posse da palavra de Deus. Use-a corretamente. Ela é para você. Se deleite na palavra de Deus. Você precisa entender. Existem alguns livros da palavra de Deus que nós achamos meio pesados. É porque nós não entendemos o propósito deles. Por exemplo, queridos, se você quiser ler Números, o livro de Números, você vai achar pesado. Mas para você entender completamente a carta aos Hebreus, leia Números antes. Leia todo Números e depois vá lá ler Hebreus para ver se você não vai entender sobre o sacrifício do Senhor Jesus, sobre a entrega do Senhor Jesus, por que Ele fez algumas coisas, por que o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, menciona algumas coisas. Aí você vai entender a conectividade. Aprenda a conectar, aprenda a linkar alguns textos do Antigo Testamento. Se ele está à nossa disposição e Deus permitiu, é porque é para a nossa edificação. Algumas coisas você pode usar, algumas coisas foram abolidas, mas algumas coisas você pode usar para a sua edificação. Deus e a sua palavra são inseparáveis. Não tem como você separar Deus e a sua palavra. Tudo o que Deus for fazer, a forma como Deus for agir, Ele vai se limitar à sua palavra. Ah, mas Deus não é ilimitado? É ilimitado. Ele é soberano, Ele é grandioso, Ele é criador de todas as coisas, como já foi mencionado aqui. Mas Ele escolheu se limitar à sua palavra. Ele escolheu, por amor a você, Ele escolheu agir dentro daquilo que Ele estabeleceu.
ele não vai ir contra a sua palavra. Não adianta você querer distorcer, nós queremos distorcer alguns versículos, tirar algum texto fora do contexto. Nós sempre dizemos isso para quem estuda a palavra, que você tira um texto fora do contexto para formar um pretexto, para confirmar uma heresia ou algo que você está vivendo. E eu quero falar, por exemplo, para os jovens. Jovens, para você ter vida longa, o que a Bíblia diz? Uma das instruções da Bíblia, o que a Bíblia diz? Honra a teu pai e a tua mãe. Honra a teu pai e a tua mãe, para que você tenha vida longa. Por que nós temos visto hoje tantos jovens morrer de forma repentina, de uma forma destruidora? Porque os jovens não estão honrando e respeitando os seus pais. Queridos, por exemplo, a questão do matrimônio. Existem coisas no seu matrimônio, adultério Deus não abençoa. Deus não abençoa adultério. Tem pessoas que estão saindo de uma mulher com outra mulher, e querem que Deus abençoe a sua vida, querem que Deus abençoe seu novo casamento. Deus não vai abençoar adultério. Deus não abençoa. Deus escolheu e estabeleceu a sua palavra, e Ele não vai sair daquilo que Ele estabeleceu. É a sua palavra, é imutável, assim como Deus é imutável. A palavra de Deus é espírito. João 6,63 diz: e o espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Essa palavra não pode ser apenas conhecimento, não pode estar apenas no teu intelecto. Você tem que viver, você tem que ensopar. Essa palavra, ela também se manifesta como pão de Deus para nós. Mas essa palavra ela tem que ser ensopada com um vinho, que significa a oração, a entrega, a alegria do Espírito Santo na sua vida. Você não pode apenas ler como um contexto histórico. Você tem que orar, meditar, se possível, queridos, jejuar, mas ensope essa palavra com a presença do Espírito Santo. Porque se você for apenas ler como algo histórico, pegue um outro livro que você vai ser mais edificado. Porque esse aqui, se você não ler para que possa se transformar em vida para você, ela vai se transformar em condenação. Então leia, porque aqui está a vida de Deus para transformar a tua vida, a tua realidade, a tua situação. Essa palavra não pode ser apenas conhecimento, uma teoria ou filosofia. Ela tem que ser vida na sua vida. Pois a palavra de Deus diz que a letra mata, mas quem vivifica é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Misture diariamente a sua leitura e meditação da palavra, a oração e o jejum quando possível. Deixe o Espírito Santo de Deus ministrar a tua vida e falar através da palavra de Deus. Todas as coisas passam pela palavra de Deus, inclusive a criação. Hebreus 11:3 nos diz: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Todas as coisas passaram pela palavra de Deus. Deus estava falando e as coisas foram criadas. O mundo e todas as coisas que existem foram criadas através da palavra de Deus, através do verbo de Deus. Deus estava ali no início da criação, Ele estava pregando. Como assim pregando? Ele estava falando, assim como eu estou falando. Deus estava falando: haja luz, e houve luz. Crie-se os mares, e criaram-se os mares. Criem-se os peixes do mar, criaram-se os peixes do mar. Deus começou através da palavra a declarar, e as coisas começaram a serem criadas. O verbo que até então era o mistério oculto de Deus, e que depois se revelou como o Filho de Deus. Sem este verbo nada seria feito. O ancião de dias, o Deus que nós conhecemos hoje como Pai, Ele falava e o Senhor Jesus executava. Como assim o Senhor Jesus? Ele não se manifestou só no Novo Testamento? Agora eu já vou mostrar para vocês. No princípio Ele era o verbo, e estava na boca do ancião de dias, ou seja, do Pai. Pode ler, pode abrir lá para nós, João capítulo 1, versículo 1 ao 4, que diz o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens.
Ele estava na criação. Sem Ele, nada do que foi feito teria sido feito. Deus falou e o Senhor Jesus Cristo executou. Deus liberou a palavra e foi criado. Eu não sei qual é a situação que você está passando, querido. Eu não sei qual é a circunstância da sua vida. Eu não sei se você está passando por um caos, por uma derrota, pelo um sonho perdido, por um casamento derrotado, pelas finanças quebradas, por uma doença na sua família. Eu não sei qual é a situação que você está passando. Mas eu sei de uma coisa, que existe a palavra de Deus, que se você começar a declarar sobre aquela situação, ela vai ser revertida. Se você começar a profetizar e liberar a palavra de Deus sobre a situação, ela vai ser transformada. Não importa qual seja, comece a liberar, comece a dizer, comece a profetizar, comece a declarar a palavra de Deus. Chame a existência, chame a realidade, que ela se transforma. Lembre-se que você é o primeiro profeta na sua vida. Você é que pode transformar a sua realidade através da palavra de Deus. Libere a palavra de Deus sobre a tua vida. Não comece a dizer, essa situação realmente não tem transformação. Ah, você é que, pastor, você não conhece a realidade do meu marido. Você não conhece como está a minha conta lá no banco. Você não sabe como está o mercado financeiro aí fora. Você não sabe que o governo está retendo o aumento salarial. Queridos, eu sei e acompanho todas essas coisas. Mas eu sei que a palavra de Deus pode transformar toda e qualquer circunstância. Eu vou dar um testemunho para vocês aqui. Eu já dei um testemunho faz algum tempo, mais de um ano, sobre a compra de um apartamento que eu fiz aqui em São José dos Pinhais. Comprei um apartamento. Queridos, eu sou funcionário público, continuo trabalhando no mesmo emprego que estava há 8 anos atrás. Tentava várias vezes, várias formas, comprar um apartamento, nunca conseguia, sempre existia algum problema, alguma situação, algo diferente, algo que acontecia, ou nome complicado, ou conta lá para lá do vermelho, ou o salário não tinha, ou não tinha condições de dar entrada num apartamento. Mas de repente nós começamos aqui como igreja, o pastor começou a liberar algumas palavras, dizendo, todos os membros dessa igreja vão ter casa própria. E eu falei, opa, essa eu pego para mim. E peguei para mim essa palavra e comecei a declarar essa palavra. As condições continuavam as mesmas, o salário continuava o mesmo. As promessas de aumento de salário continuavam as mesmas. E ao contrário do que eu esperava, que era um aumento salarial, ainda houve retenção salarial onde eu trabalho. E o que aconteceu? Eu fui lá e meti o peito, falei, já que vamos tentar a sorte, né? Vai que cola, né? Falei, vamos lá, Deus, vamos lá. E começamos a orar, pedir oração para os meus líderes, para os pastores, e fomos e começamos a fazer uma papelada. Mas ainda eu estava meio com um pezinho atrás, né? Falei, se não der certo, e não tinha dinheiro de entrada, não tinha dinheiro. E precisava dar uma certa quantia lá, relevante de entrada para a questão da minha idade. Não sei se todos já fizeram financiamento imobiliário, e sabe que é feito um cálculo baseado na tua idade, o salário, e o valor do imóvel, e a porcentagem de entrada. E eu tinha que dar uma porcentagem grande, e não tinha esse dinheiro. Falei, vamos lá, e começamos a ir. Queridos, eu sei que hoje eu estou no meu apartamento, bonito, algumas pessoas já foram lá, já visitaram, já tomaram um cafezinho lá em casa. Então, para Deus, nada é impossível. O meu salário não aumentou, não fui promovido, continuo na mesma posição, no mesmo cargo que eu tinha. Mas Deus se manifestou na minha vida, e Deus vai se manifestar na sua vida. Declare a palavra de Deus, tome posse do que a palavra de Deus diz para a sua vida. Procure, medite algo, qual é a realidade que você está vivendo? Senhor, eu estou vivendo essa situação. Procure um texto da palavra de Deus que fale algo sobre aquilo e comece a declarar aquilo sobre a tua vida. Se você está doente, tome a palavra de Deus que diz que o Senhor Jesus tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, e não aceite a doença e a enfermidade sobre a tua vida. Não aceite, querido. A palavra de Deus, ela é poderosa, comece a declarar. Ela é uma semente que, se ela for lançada e regada com fé e com oração, ela vai brotar. Amém? No princípio criou Deus do inexistente os céus e a terra. Gênesis 1, do 1 ao 3. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. A manifestação do verbo ali aconteceu.
O verbo se manifestou, o verbo se revelou. Ah, como assim, pastor? Não estou vendo. O Senhor Jesus diz o seguinte no versículo 12 de João 8. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Essa luz do que o Senhor estava falando, que se fala em Gênesis ali, era o próprio Senhor Jesus. Era o verbo se manifestando, era o Senhor Jesus executando a obra de criação. Deus falava e o Senhor Jesus executava. O Espírito Santo ele estava gerando e o Senhor Jesus fazia com que nascesse a obra da criação. Aquilo que você precisa que se transforme na sua vida, já está em gestação e ela vai nascer, ela vai ser transformada em nome do Senhor Jesus. Jesus Cristo era o verbo de ação de Deus. Ele se manifesta na criação durante a pregação de Deus, através da palavra pronunciada. Não importa qual a situação atual da sua vida, para Deus não há impossível. Para Deus não há impossível. Para você as coisas parecerem impossíveis, mas para Deus não há impossível. A palavra de Deus está junto do teu coração. Romanos 10:8 diz o seguinte: a palavra de Deus está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra de fé que pregamos, ela está próximo de você. Só declare, libere a palavra de Deus, libere e profetize sobre aquela situação. Se a situação já está morta, assim como Lázaro já estava morto, o Senhor Jesus declarou para ele: Lázaro, vem fora. Lázaro, vem fora. A morte não pôde retê-los, queridos. A morte não conseguiu segurar Lázaro lá fora. A morte não conseguiu reter aquele homem lá no Hades, porque o Senhor Jesus declarou a palavra de Deus. Ele liberou a palavra e o inferno e a morte não puderam reter aquele homem. Então, queridos, não importa a situação que você está vivendo, a palavra de Deus, ela transforma qualquer uma delas. Essa é a palavra de Deus, que não passa, não envelhece, não caduca, não tem prazo de validade. Martim Lutero dizia: a Bíblia não é antiga nem moderna, ela é eterna. Não importa se faz tempo que você está passando por essa situação, a palavra de Deus não caduca. Se você tinha uma palavra há 20 anos atrás, creia nessa palavra. Se um dia você recebeu uma palavra de alguém, e baseado na palavra de Deus, e ainda não se concretizou, ainda não se realizou, comece a declarar. Para aqueles que têm chamado ministerial, para aqueles que têm sonho de realizar a obra de Deus, creia no chamado de Deus, creia naquilo que Deus tem para a sua vida, creia no propósito dele, creia na palavra que já foi liberada sobre você. Lucas 21:33 diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Queridos, todas as coisas são sustentadas pelo poder da palavra de Deus. Tudo que você vê é sustentado pelo poder de Deus, pela sua palavra. Hebreus 1:3 fala sobre isso. A palavra de Deus, ela regenera, ela transforma. Tudo que era morto se transforma em vida. O que era sem esperança traz alegria, traz transformação, traz esperança, traz força. Se você tinha medo, se você tinha frustração, os seus sonhos são realizados através da palavra de Deus. 1 Pedro 1:23 e 25 diz: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. A palavra de Deus, ela permanece para sempre. Creia na palavra de Deus. Através da palavra de Deus, o homem nasce e ele se transforma em eterno. Através da palavra de Deus, a situação morta renasce novamente. Queridos, creia na palavra de Deus. Agora, é necessário também ter uma experiência pessoal com essa palavra. É necessário não somente conhecer, como eu falava anteriormente, mas é necessário ter uma experiência com essa palavra. Eu encontrei 2 homens na palavra de Deus que tiveram uma experiência pessoal e transformadora com a palavra, não só a palavra
eles tiveram algo diferente com a palavra. Ezequiel e João. E eu quero ler esses dois textos para vocês. Ezequiel capítulo 3, versículo 1 e 4. 1 ao 4. Nos diz o seguinte, Ezequiel 3, do 1 ao 4. Glória a Deus. Depois me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo. E disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que te dou. Então eu comi, e a minha boca era doce como mel. E disse-me ainda, filho do homem, vai e entra à casa de Israel, e diz-lhe as minhas palavras. Apocalipse 10, 10 diz o seguinte, e tomei o livrinho da mão do anjo, e o comi, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. A palavra de Deus, ela é doce como mel. Quando você lê essa palavra, você se sacia, você é edificado, você é transformado, você transforma qualquer realidade. Mas chega um momento que essa palavra se torna amarga. Como assim amarga, pastor? Ela se torna amarga porque você não pode reter essa palavra somente para você. Todo aquele que tem uma experiência pessoal com a palavra de Deus, ele quer falar com as demais pessoas. Ele quer que as outras pessoas experimentem essa palavra também. Ele quer que as outras pessoas sintam aquilo que ele sentiu, experimente aquilo que ele experimentou, possa ser transformada assim como ele também foi. Ela é doce como o mel ao seu paladar, mas ela se transforma amarga no teu estômago. Você saboreia, ou seja, você é saciado, preenchido, edificado, transformado, mas no teu estômago ela se transforma amarga, para que não fique somente com você, para que essa experiência não seja retida somente na sua vida, mas que você transmita isso para todos que estão ao teu redor. Você é transformado e passa a ser um agente de transformação. A palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 ao 19. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério de reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra de transformação. Quando você é transformado pela palavra de Deus, quando você experimenta a palavra de Deus, você não somente é transformado, mas você passa a ser um agente de transformador. Por isso alguns loucos como nós aí, como o pessoal do Jesus é Mais, sai uma vez por semana, a cada 15 dias aí, colocando um ônibus, fritando pastel, distribuindo pipoca para as pessoas, falando no amor de Jesus. Por quê? Porque experimentaram a palavra de Deus, foram transformados, foram regenerados, foram trazidos da morte para a vida, e querem que as outras pessoas também experimentem isso, através da palavra de Deus. Vós sois a carta de Deus. É isso que Pedro fala, que você é uma carta de Deus. Vós sois a carta escrita em nossos corações. Desculpa, eu falei Pedro, mas é em Coríntios, 2 Coríntios 3, do 2 ao 4. Vós sois a carta de Deus, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. As pessoas olham para você e veem você como uma carta de Deus. As pessoas que não conhecem a Deus sabem que você é crente, sabem que você é cristão e querem uma resposta de Deus, buscam algo. Quantos de nós aqui temos sido procurados por companheiros de trabalho, por pessoas que nos rodeiam, dizendo, você que é crente, você que é pastor, você que é líder lá na tua igreja, o que você acha dessa situação? Queridos, as pessoas esperam uma resposta de você, porque você já tem, a palavra de Deus está aí, na tua boca e no teu coração. Comece a liberar a palavra de Deus para as pessoas que estão ao teu redor. Às vezes, uma palavra
Às vezes um gesto de você pode transformar a realidade numa pessoa que está desesperada, que está angustiada, que está deprimida, que está a ponto de fazer uma besteira, está a ponto de cometer algo terrível na sua vida. E você, conhecedor da palavra de Deus, pode transformar a realidade dessa pessoa. Eu quero ler o que eu escrevi aqui. Diz o seguinte: a palavra de Deus é um livro admirado e amado por bilhões de pessoas, das mais diversas culturas no mundo e em toda a história da humanidade. Ela tem transformado vidas, cidades, reis, pessoas comuns, crianças, adultos, nações, reinos e famílias. Reis como Davi a amaram, reis como Josias a acharam, profetas como Samuel a escreveram, poetas como Salomão a recitavam, doutores como Lucas a organizaram, amigos como Teófilo a encomendaram, apóstolos como Paulo viajavam com seus longos pergaminhos. Devemos amar a palavra de Deus porque ela é uma bússola ao náufrago, porque ela é a bigorna onde o ferreiro molda a sua arte, porque ela é o bálsamo que cura as feridas do homem à míngua da morte. Devemos amar a palavra de Deus porque ela indica o Criador e inspira o culto ao seu nome. Ela é a fonte onde a sede da nossa alma eterna encontra água viva. Ela é o alimento no paladar e amargo no ventre, o qual deve ser compartilhado e não guardado egoisticamente. Porque ela é o manual da construção e edificação do homem. Porque ela é a chave que abre as portas das revelações celestiais. Devemos amar essa palavra, pois ela é o transporte que nos conduz à rua de ouro da Nova Jerusalém. Porque ela é a nossa ferramenta de púlpito. Porque quem a escolhe como livro, texto, pode armar a sua tenda em qualquer lugar. E ela é a única que oferece uma profissão garantida em qualquer lugar do mundo, a de ministro do Evangelho de Jesus Cristo. A palavra de Deus é o farol que ilumina os nautas perdidos no mar da vida. Ela é a luz para os pés, a luz para os nossos caminhos. Ela é a luz para os pés porque a sua mensagem é pessoal e individual. E luz para os nossos caminhos porque todos os que caminham conosco também são beneficiados pela sua iluminação. Devemos amar a palavra de Deus porque ela tem respostas para as perguntas mais difíceis da vida, da história e do coração do homem, que é Cristo Jesus. Devemos amar a palavra de Deus porque ela tem um tempo de ação, a graça de Deus. Pois dias virão em que os homens hão de procurá-la aos quatro cantos da terra, mas não a encontrarão. Ela será arrebatada do coração de cada servo de Jesus Cristo. A palavra de Deus é superior a qualquer livro jamais escrito. A palavra de Deus possui o mais vasto acúmulo de conhecimento físico, astronômico, científico, de todas as espécies, sejam morais, espirituais, cronológicos, matemáticos, biológicos, equilibrado e verdadeiro. A palavra de Deus é o livro mais honesto, porque não encobre um só pecado do homem, antes os utiliza como exemplo para ensinar aos próprios homens como podemos viver livre dele. Os pecados do pai da fé são revelados, os do grande rei de Israel são revelados, os do discípulo amado, com o objetivo de ensinar aos próprios homens que Deus não faz acepção de pessoas, a fim de revelar a necessidade da redenção do homem. A palavra de Deus é o livro mais harmônico, escrito por aproximadamente 40 autores, em um largo período de 1.600 anos, os quais tinham culturas e status diferentes. Revela um só sistema doutrinário e é uma extrema obediência à inspiração do Espírito Santo. Essa é a doce e amada palavra de Deus. Queridos, eu espero com essa palavra, pelo menos ter despertado em você o desejo de buscar, de ler, de meditar, de ser edificado e usar a palavra de Deus. Saiba que ela está disponível para você. E nós como líderes, como pastores, queremos ensiná-los, doutriná-los e mostrar a palavra de Deus. E mais do que isso, mostrar o Deus da palavra através dela. Amém? Quero convidar a ficar em pé.